boa noite para você que acompanha a Rede Vida de televisão. Em mais um programa Frente a Frente, nós iniciamos direto dos estúdios da Rede Vida aqui em São Paulo. Nós recebemos hoje Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo. Para conhecer a trajetória do nosso convidado, um VT feito por nossa produção. Marcos Monteiro é engenheiro civil formado pela Universidade Mackenzie. Obteve prêmios concedidos pelo Instituto de Engenharia e Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. É pós-graduado em Engenharia de Estruturas pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com um MBA pela Escola de Administração de Mauá. É professor de Estruturas de Concreto Armado e da pós-graduação em Gerenciamento de Canteiros da Escola de Engenharia Mauá e do curso de pós-graduação em Estruturas de Concreto Armado do Mackenzie e presidente da ABESE, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural no biênio 2008 a 2010 e atual conselheiro. Marcos Monteiro é o entrevistado de hoje do Frente a Frente, edição São Paulo. Muito bem, secretário, seja bem-vindo ao Frente a Frente, é um prazer recebê-lo, viu? Eu que agradeço, Hugo, estar aqui com você para falar um pouquinho sobre as obras aqui da cidade e também prestar esclarecimentos para os seus telespectadores. Muito bem, seja bem-vindo aqui. Lembrando que você que está em casa pode enviar sua pergunta para o nosso programa pelo youtube.com/Rede Vida Informação. Aqui você vai conseguir esclarecer um pouco sobre o trabalho do que vem sendo feito pela Prefeitura na Secretaria do Marcos. Eu quero começar com uma pergunta que tem movimentado muito o noticiário, que é a questão do retrofit que acontece ali no quadrilátero, no triângulo histórico. Na verdade, começou pelo triângulo e agora vai para o quadrilátero, né? Que é o calçadão, a reforma do calçadão do histórico de São Paulo. Nós nos encontramos em janeiro na Associação Comercial, no momento em que vocês estavam ali mostrando o que estava sendo feito, o que já estava em andamento e o que estava por vir. Em que situação se encontram essas obras neste momento? Então, Hugo, as ações pelo centro, a gente tem um programa grande, maior, que é capitaneado pelo secretário Fabrício Cobra, e dentro de tudo aquilo que o prefeito Bruno Covas, né, queria, uma das ações prioritárias serem as ações do centro de São Paulo. E o prefeito Ricardo Nunes continua com essa missão, né, de pegar e fazer várias ações das diversas secretarias para a gente melhorar o centro da cidade de São Paulo. Dentre essas ações, então, dentre as ações, a gente está falando ações de segurança, né, com reforço do policiamento ali na região, câmeras do Smart Sampa, vão ser 7.000 câmeras só no centro de São Paulo, várias delas já implantadas. Estamos para inaugurar, se eu não me engano, na sexta-feira agora, ou inaugurou na sexta-feira passada, a central do Smart Sampa, ali na rua 15 de novembro. E daí as ações também junto à população de rua, de acolhimento dessa população, os abrigos, né, temporários, para a gente melhorar essa situação de vida dessas pessoas, e dentre as várias ações, as ações das obras ali do calçadão. O calçadão de São Paulo, quem já esteve sabe que são as pedras portuguesas, que tem um efeito estético muito bonito, mas para a mobilidade ela prejudica muito. Então, quem passa lá no centro vê que as pedras portuguesas não são tão antigas, elas foram implantadas na década de 70, e a gente vê hoje muita ondulação, muito buraco, que as pedras se soltam. Então, para a questão de mobilidade, o calçadão agora, com piso de concreto, melhora muito, né, a questão da mobilidade. Mas não é só o calçadão. Dentro desse projeto está sendo refeita toda a rede de drenagem, está sendo organizada as fiações. O grande desafio dessa obra é que você não consegue nem abrir as alas, porque é muita fiação, é rede de energia, é rede de água, de esgoto, das redes de telecom. Então, você tem que ter muito cuidado a hora que você faz escavações ali. A gente tem um mapeamento, mas às vezes alguma coisa foge desse mapeamento, às vezes redes mais novas que não estavam mapeadas, ou muito antigas que não tinham mapeamento, então a gente encontra surpresa. Temos algumas situações de achados arqueológicos, trilhos de bonde,
às vezes pedaços de cerâmica, e que às vezes paralisam um pouco as obras, então é uma obra bem complexa. Mas já temos alguns trechos prontos, uns 4 trechos prontos, temos 5 a 6 frentes de trabalho aberta, e a gente quer essa região do miolo, até o final do ano, terminar essa região do miolo do Triângulo Histórico. Então, o Triângulo pega ali a Rua Boa Vista, até a São Bento, desce a Líbero Badaró e sobe até o Largo São Francisco, e vira lá em direção à Praça da Sé, e fecha na Rua Boa Vista de novo. Então, esse é o Triângulo. E a gente tem também o Quadrilátero, que pega a região da República, entre a República e o Teatro Municipal, ali a São João. E o Quadrilátero, nós estamos instruindo o processo de licitação. O Triângulo é financiamento só da Prefeitura, dinheiro só da Prefeitura. No Quadrilátero, a gente tem um financiamento federal, antigo, que a gente está reaproveitando nessa obra do Quadrilátero, e a gente deve colocar agora, abrir licitação ainda esse mês. No Quadrilátero, o projeto também vai seguir o que é no Triângulo, da questão Exato. do recap da rua, tudo isso? O conceito é o mesmo entre o Triângulo e o Quadrilátero. Faltou a ligação, eu comentava da ligação, que é exatamente o Viaduto do Chá, o Municipal e a Praça do Patriarca. Ali a gente está dando um tratamento especial em função do valor histórico, tanto do Viaduto do Chá quanto da Praça Patriarca, ali no Municipal. Então, ali toda uma intervenção urbanística, e a gente tem certeza que essas entregas para a cidade vão ser muito importantes, vão dar uma repaginada ali no centro, vai valorizar muito o centro de São Paulo, que é o que a gente vê nas capitais de todo mundo, né? O centro tem que valorizar, a gente tem que trazer as pessoas para o centro da cidade. Secretário, eu me recordo que a apresentação do senhor, naquele momento, sobre esse trabalho que acontece no Triângulo, e o senhor citou agora, que é de camadas, não é? Não é só superficial, não é só tirar a pedra portuguesa e colocar cimento. Tem um trabalho profundo. Esse trabalho profundo, muitas vezes, ele é ignorado pela população ou não é entendido, não é bem esclarecido, não é? É isso que torna o trabalho complexo? Isso, exatamente. Eu acho que quem passa ali, quem já teve oportunidade para passar no centro e ver essas frentes de trabalho abertas, vão ver essas escavações, vão ver muita fiação que o pessoal tem que, na posição da rede de drenagem, por exemplo, a gente tem algumas valas que a gente chama valas técnicas. Então, você tem vala técnica para a rede de drenagem, vala técnica para passar os cabos de telecom, tem vala técnica para passar serviços da prefeitura, e para implantar essas valas técnicas, você precisa abrir espaço ali na fiação. E muita interferência. Então, você imagina que, para mexer nesses fios, esses fios estão trabalhando, então tem que ser não é uma escavação que entra um trator lá e simplesmente escava. Você precisa, com cuidado, né, na posição dessas valas, remanejar esses cabos sem que os serviços parem. Então, é um serviço delicado, é um serviço que não é qualquer empresa que faz também. Então, essa que é a grande dificuldade. As empresas de telecomunicação, de energia, até, se não me engano, passa gás ali, tubulação de gás ali. Sim. Elas aceitaram bem essa mudança? Como foi esse diálogo? Olha, Hugo, só de empresa de telecom, a gente ouve falar das maiores, mas ali no centro, mais de 60 empresas atuam nas redes de telecom. Caramba. Então, a gente tentou um diálogo, né, de um consenso de todos fazerem esse remanejamento para dentro dessas valas técnicas. Foi impossível, porque muita empresa não comparece, e a gente entendeu por bem que o melhor seria, então, a gente implantar a vala técnica, deixar os serviços funcionando. É um investimento que essas empresas têm que fazer. Então, daí, cada uma, a hora que for renovar a sua fiação, ela vai ter que ocupar a vala técnica. Certo. Então, a gente deixou um sistema mais flexível para que as empresas, nos seus momentos de investimento, ocupem a vala técnica. Enquanto isso, essa fiação, ou numa manutenção, porque a fiação, que antes era na pedra portuguesa, e era um dos grandes problemas, porque você passa ali, você vai ver rasgos nas pedras portuguesas, que essas empresas acabam fazendo para ou fazer manutenção ou para fazer implantação. Agora, você vai ter um piso de concreto, eles não vão poder mais fazer isso. Então, numa eventual manutenção, eles vão ter que implantar essa rede nova. Então, vai ser uma coisa gradativa ao longo dos anos.
Houve um questionamento por alguns setores da retirada das pedras portuguesas, que, como o senhor falou, não é bom para o pedestre, quando chove corre esse risco, para quem tem uma mobilidade reduzida também. E aí implantou-se o concreto, não é? Esse foi o melhor piso escolhido ali. Como é que chegou-se a essa conclusão? Tecnicamente, né, ali no centro a gente tem muito tráfego pesado também, né? Então a gente tem os caminhões de limpeza, a gente tem caminhões de banco, não tanto quanto a gente tinha antigamente, mas ainda existe tráfego pesado. E para a gente garantir uma maior durabilidade ao longo do tempo, realmente o piso de concreto foi o que se mostrou mais indicado. E eu não falei, mas além do piso, a gente vai ter toda uma sinalização turística, identificação dos pontos turísticos, identificação dos prédios históricos. Então, realmente, a gente vai ter uma iluminação cênica dos prédios, melhoria na iluminação para melhorar, trabalhar junto com as câmeras e melhorar as condições de segurança. Então, tenho certeza que a população vai ficar muito satisfeita e vai ter muito orgulho do novo centro de São Paulo, e que a gente já ver hoje um grande movimento. A nossa secretaria é ali na Rua 15 de Novembro, a gente já nota um movimento de pessoas muito maior, lojas que estavam fechadas reabrindo, e todo esse movimento da prefeitura também de incentivar a reocupação dos prédios. A prefeitura está implantando em prédios que estavam com déficit de imposto, de pagamento de IPTU, está desapropriando esses prédios e tornando esse prédio em habitações de interesse social. Além disso, tem vários grupos ou construindo ou fazendo retrofit em prédios para trazer a população para o centro. Então, realmente, a gente vai ter um centro com serviços, com comércio, com a população, então um centro renovado em pouco tempo. Muito bem. A Pedra Portuguesa ela vai se manter só na Praça do Patriarca, eu acho, e na conexão com... Lá na Praça do Patriarca, a gente vai fazer uma intervenção, uma renovação, uma limpeza, trazendo ela para as características originais. Né? Ali no Viaduto do Chá vai ter uma repaginada no piso, vai ser um piso de mármore, e ali no Municipal também vai ter um retrofit que vai ficar muito bom, né? Um bulevar ali do lado do Municipal. Então, são projetos que vão valorizar realmente. E é importante que a gente diga, né, porque às vezes surge a discussão se foi a melhor solução ou por que tirar a pedra portuguesa. Mas, primeiro, como eu falei, não é, né, ela não tem um valor histórico, ela é da década de 70, mas todas essas intervenções foram aprovadas por todos os órgãos de patrimônio, IPHAN, Compresp, Compresp, eu falei Compresp, né, mas os órgãos de patrimônio autorizaram, né, entenderam esse retrofit e deram autorização para essas obras. Muito bem. Nós temos uma pergunta de um telespectador agora, e eu vou pedir para a equipe colocar na tela. O Carlos Pereira dos Santos pergunta: quais são os principais critérios utilizados pela Secretaria para definir a prioridade das obras a serem realizadas? Ele quer saber isso. Muito bom. Eu vou falar, então, mais diretamente que a Secretaria ela tem algumas ações que são da própria Secretaria, que ela é responsável. E, por exemplo, a Secretaria SIURB é responsável pelas obras de drenagem da cidade. Drenagem, basicamente, é captar a água de chuva e dar a destinação, levar ela para os rios, de preferência sem alagar a cidade, né? E as obras de manutenção e de construção de pontes e viadutos. A gente faz obras viárias também, mas daí existe a participação de outras secretarias. A gente faz obras de escolas, mas daí com a orientação da Secretaria de Educação. Então, essas obras que são parcerias com outras secretarias, elas são função muito do planejamento da cidade, do planejamento de cada secretaria. Mas eu vou dar o exemplo para responder o teu ouvinte das obras de drenagem. Uma coisa que chateia a equipe, isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar quando a gente tem oportunidade, né? Evidentemente, toda gestão ela é de 4 anos. Né? E nessa gestão você tem pessoas que chegam com essa gestão, mas você tem um grande número de pessoas que atravessam as várias gestões, que são os funcionários concursados, os funcionários que permanecem,
e que são de extrema importância para a prefeitura. Você imagina uma prefeitura do tamanho da prefeitura de São Paulo, se no último dia do ano fosse todo mundo embora e chegasse todo mundo novo no dia 1º. A coisa simplesmente ia parar, não ia andar nada, porque todo mundo ia ter que conhecer toda essa máquina enorme. Então, os funcionários concursados, eles têm uma importância primordial na continuidade dos serviços para a população. Na secretaria, a mesma coisa. Então, as obras de drenagem, e esse pessoal fica muito chateado quando vê, às vezes, na imprensa, ou algum opositor falar, São Paulo não tem um planejamento de obras, e eles sabem todo o trabalho que eles vêm realizando. Então, por exemplo, obras de drenagem, nós temos os cadernos de bacia, os cadernos em que estudam cada uma das bacias hidrográficas, qual a vazão de chuva para as várias intensidades de chuva, quais os pontos de alagamento, o que já tem de rede implantada, que obras que devem ser implantadas, isso para cada bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, só para dar um exemplo, é como se fosse uma bacia mesmo. São as várias regiões da cidade, que nas bordas são as regiões mais altas e o meio as regiões mais baixas. Então, toda a chuva que cai no meio daquela borda vai acabar caminhando para essas regiões mais baixas, e é isso que a gente estuda, né? Qual caminho que a água tem que seguir até chegar num rio ou num córrego que leve essa água, o caminho da água, sem a gente ter alagamento, ou quando há alagamento, como que a gente vai fazer as obras, ou para reter água, para que ela não chegue tão rápido nesse rio, para não alagar, e assim por diante. Então, hoje, a cidade, quando a gente chegou nessa gestão, a gente tinha 6 cadernos de bacia hidrográfica, hoje nós temos 21 cadernos, e já estão os estudos, os outros 29 cadernos complementares. Então, até o final dessa gestão, a gente deve lançar mais alguns. Então, a cidade avançou muito para entender o problema de drenagem da cidade. E cada caderno desses propõe obras. E daí vem a pergunta do seu ouvinte, mas como que você prioriza, né, essas obras? Uma ação que a gente fez nessa gestão, um apoio total do prefeito Ricardo Nunes, foi o que a gente chama de Plano Diretor de Drenagem. E vocês estão até convidados, se quiserem comparecer. No final desse mês, a gente vai lançar a 2ª edição. Então, a primeira edição tinha 56 obras prioritárias de drenagem, em que foram pegas essas obras propostas nos diversos cadernos e foram priorizadas de acordo com alguns itens. Então, vulnerabilidade social das pessoas, número de pessoas atingidas, qual o tamanho da mancha de alagamento, qual o custo dessas obras. Então, vários critérios foram ponderados para se chegar nessa lista priorizada, de qual obra que a gente vai fazer primeiro, ou qual projeto, e até a obra 56. A 2ª edição agora, várias obras saíram, mas muito mais entraram. Então, essa 2ª edição vai apresentar 96 obras com essa priorização. Então, é um estudo bastante técnico e que leva em conta aquilo que a gente considera mais importante, que é atender as pessoas. Então, essa gestão do prefeito, e isso ele faz, a frase que o prefeito mais gosta de falar é: acordem cedo e pensem no o que vocês podem fazer para melhorar a vida das pessoas da cidade. E, então, o foco são as pessoas. Então, de que forma que a gente pode atingir o maior número de pessoas, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que estão nas regiões mais periféricas, que a gente possa ser mais efetivo. Muito bem. Secretário, eu ia continuar nesse tema das enchentes, mas eu vou fazer uma pergunta que geralmente se questiona, que é a CIURB, que é a secretaria do senhor, e o SP Obras, né? Qual que é a diferença ou a relação entre as duas? Na verdade, a SP Obras é uma empresa que a gente chama indireta, né, em que a prefeitura é a proprietária da SP Obras. A SP Obras teve origem na EMURB, acho que muitos ouvintes de vocês já ouviram falar, e a EMURB, na época do prefeito Kassab, se eu não me engano, ela foi cindida em 2 empresas, na SP Obras e na SP Urbanismo. A SP Urbanismo foi colocada embaixo da SMU, que é a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, e a SP Obras foi colocada embaixo da CIURB. As empresas indiretas, elas têm algumas facilidades de contratação, de licitação. É uma outra lei que rege essas empresas, o que dá mais dinamismo. Então, a SP Obras é uma empresa que faz o gerenciamento
da maior parte das obras da CIURB, que faz gerenciamento de obras de outras secretarias, mas é uma empresa que fica embaixo da estrutura da CIURB. Ela não está subordinada, o presidente dela é como se fosse uma cliente de CIURB, ou CIURB fosse uma cliente da SP Obras, ela não tem subordinação direta, mas tem um trabalho bastante conjunto, né? Nós, ali com a SP Obras, um trabalho bastante profícuo para que a gente possa estar conduzindo esse grande número de obras. Hoje, só na Secretaria, cerca de 1.200 obras. São 1.200 obras que você tem que lidar diariamente. Exatamente. Lá na Secretaria, SP Obras, 1.200 obras. Na cidade, cerca de 1.800 obras. Então, é um número bastante significativo para a gente fazer essas entregas para a população. E, às vezes, outro questionamento que é feito é se o senhor, a pasta do senhor, cuida do recap da cidade. Não é a sua pasta que trata disso, não é? Não, não é. É um desafio grande. Quem cuida do recap, do tapa-buraco, é a Secretaria de Subprefeituras. Então, a Secretaria de Subprefeituras, ela reúne cada uma das 32 subprefeituras da cidade. Mas o programa de recap, ele é centralizado na Secretaria de Subprefeituras. Hoje está chegando a cerca de 16 milhões de metros quadrados de recapeamento da cidade, quer dizer, dá para a gente ir no Acre e voltar, é coisa para caramba, né? Quem já foi até o Rio sabe a distância, imagina ir até o Acre e voltar, é muita coisa. E o tapa-buraco também é centralizado ali na Secretaria de Subprefeituras. E esse número deve chegar em 20 milhões de metros quadrados até o final do ano. Muito bem. Esse foi o primeiro bloco da conversa com Marcos Monteiro, que falou um pouco sobre como é esse trabalho dinâmico da Secretaria de Obras da cidade de São Paulo. E no segundo e terceiro bloco ele vai falar muito mais. Frente a Frente vai para o intervalo e volta já. Voltamos com o programa Frente a Frente, conversando com Marcos Monteiro, ele que é secretário de Obras da cidade de São Paulo, tem um currículo incrível de engenheiro civil, já foi professor, já tem MBA pela Escola de Administração de Mauá, tem um monte de atuação aqui. Nós estamos conversando com ele está nos explicando a complexidade desse segmento, que são as obras da maior cidade do país. O senhor falou no bloco anterior sobre captação, enchente, sobre água, e aí eu te pergunto o seguinte: São Paulo está preparada para receber um grande volume de chuvas, como a gente viu agora no caso de Porto Alegre? Como acontece, como está se preparando, como se preparou a cidade de São Paulo numa eventual chuva derradeira? Então, Hugo, a cidade vem se preparando há alguns anos. Então, hoje, o planejamento dessas obras, como eu comentei, é bastante robusto. Existe um trabalho integrado com outras secretarias, no sentido da gente promover limpeza de córregos, limpeza de galerias, para melhorar essa drenagem da cidade. É importante também que a população participe desse apelo que a gente faz, né, de jogar papel na rua, jogar mesmo cigarro, porque esse material se acumula numa chuva, vai para os bueiros e acaba entupindo os bueiros. O prefeito também fez uma ação muito forte junto às construtoras, que às vezes muitas vezes lavam o caminhão de concreto na rua, e essa nata de concreto escorre para a Boca de Lobo, seca lá dentro e vai diminuindo a seção da tubulação. Então, tudo isso prejudica muito o sistema de drenagem. Quando a gente fala em estar preparada, como eu comentei, a cidade vem se preparando, vem realizando as obras mais importantes para a cidade com relação à drenagem, mas tudo é uma questão do nível de chuva. Hoje, a gente tem uma característica, né, de que a cidade é dinâmica, pessoas carentes acabaram ocupando as margens dos córregos, o que limita a vazão desses córregos. Qualquer área, a gente viu no Rio Grande do Sul agora, que o córrego, quando chovem chuvas além do que aquelas mais comuns, o córrego extravasa naturalmente. Só que hoje, a maior parte dos córregos que a gente tem nas periferias, extravasar significa entrar água na casa das pessoas. Então, essa é um trabalho que sempre você está correndo atrás, no sentido de, por um lado, melhorar a drenagem, e, por outro lado, proteger a vida das pessoas. Outro problema que a gente vem encontrando é esse agravamento, né, e essa potencialização
das chuvas, né? Hoje a gente tem chuvas mais concentradas durante menos tempo, mas chuvas mais fortes num local localizado, isso num único local. Isso piora muito a concentração, né? E essa questão de alagamento. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Nesse período, né? A gente está falando cerca de 6 bilhões de reais investidas em obras na periferia, um grande volume, cerca de 4 bilhões de reais em obras de drenagem. Se a gente contar com as obras também em áreas de risco, isso vai para cerca de 7 bilhões de reais. É muito dinheiro que a cidade tem investido para melhorar a situação de risco das pessoas e as condições de drenagem da cidade. E, como eu comentei, é um trabalho intersecretarial. Além de, a gente não vai resolver, como o prefeito sempre fala, né? Estamos fazendo muito, mas ainda tem bastante coisa para se fazer. Enquanto isso, a gente está protegendo a vida das pessoas e melhorando cada vez mais a integração entre as secretarias, para que, eventualmente, quando existe uma chuva, um alagamento, que as pessoas sejam atendidas de forma rápida e que elas tenham um alerta antecipado. Então, a gente está fazendo, por exemplo, hoje um trabalho piloto na secretaria, ali na região de São Miguel, das pessoas serem avisadas ali, aquela região, eventualmente aquela região vai ter uma chuva mais forte, para as pessoas se protegerem, para que as pessoas possam se preparar na eventualidade de uma chuva mais forte. Esse sistema de drenagem, ele passa pelos piscinões, que a gente sempre ouve as pessoas falarem dos piscinões. O que são eles e como é que eles funcionam? Você sabe que isso é uma coisa interessante, Hugo, porque os piscinões ou reservatórios, eu gosto de separar, a gente tem 3 modelos na cidade, né? A gente tem os piscinões, que são essas grandes, como se fosse uma grande piscina mesmo, sem tampa. A gente tem outros reservatórios que têm a mesma função, que é segurar a água para que a gente retarde que essa água chegue no rio. Então, eles recolhem essa água nas regiões mais altas, e evitando que a gente tenha alagamento nas regiões mais baixas. Então, você tem alguns com tampa, que é o que a gente chama de reservatório, e tem outras estruturas menores, essas já ficam nas regiões mais baixas, que a gente chama de polders, que também elas retêm a água e soltam para o rio. O objetivo dessas estruturas, como eu falei, é segurar a água e, depois de passada aquela grande onda de chuva, essa água é soltada, né, de volta ali para o córrego, para que e com isso a gente evita o alagamento. E é uma situação interessante porque a gente vira e mexe, ouve falar, às vezes urbanistas, que o pessoal vai entrevistar, o reservatório é uma estrutura cinza, não é a melhor solução, existem os jardins de chuva, existem outras soluções verdes. O que a gente entende, existem outras soluções verdes, mas essas estruturas são as mais eficientes. A gente já fez estudos, a gente entende as outras estruturas como soluções complementares, mas os reservatórios são as estruturas mais eficientes. Para nossa felicidade, há uns 2, 3 meses atrás, saiu uma matéria que falava de como estavam as obras de reservatório, de piscinão, e no final tinha um especialista falando, não, mas os reservatórios são a solução mais eficiente. Eu falei, ótimo, né? Essa conscientização, então, a gente está conseguindo fazer. Os reservatórios são extremamente necessários. Hoje a gente deve ter 8 reservatórios em execução na cidade, estamos licitando outros, então até o final dessa gestão a gente deve ter 15 reservatórios em obra, temos 51 implantados na cidade, então é uma estrutura bastante robusta para a gente atender e reduzir o transtorno da população por ocasião das chuvas. Essa questão da escolha pelo reservatório, ela passa pela necessidade de São Paulo ser tão extensa e ser cheia de concreto e, por isso, acumular muito mais água. Então, por isso, precisa de uma solução mais rápida e robusta? A gente tem, quando a gente fala em solução verde, soluções baseadas na natureza, cidades esponja, é uma coisa que a gente estuda bastante, né? Mas você necessita de espaço. E São Paulo tem essa característica. São Paulo está impermeabilizada, né? E você trazer de volta essa permeabilização é muito complicado. A gente tem, sim, nos nossos projetos, sempre que possível, o conceito, por exemplo, de um córrego que está canalizado, na medida do possível, abrir,
renaturalizar a região. Então, isso está sendo empregado. Mas o fato da cidade estar mais impermeabilizada, o que acontece? A água, ao invés de infiltrar no solo, ela corre por cima da rua e chega mais rápido na região mais baixa. E daí você tem os alagamentos. Então, por isso que é um processo dinâmico que eu tinha comentado. A cidade muda a cada dia e a gente tem que adaptar os nossos estudos para atender a essas novas realidades que surgem. O senhor assumiu a secretaria ainda quando o Bruno Covas estava vivo, e eu queria saber, de lá para cá, qual foi o trabalho de drenagem mais difícil que o senhor observou nesse período? Olha, são vários desafios, mas como eu falei para você, né, o planejamento de todas essas estruturas que a gente chama de macro-drenagem. Por que macro? Porque a gente está falando dos reservatórios e de grandes galerias de água pluvial. Então, galerias de seção, né, de dimensão de mais de 3 metros por 2 metros de altura, então, galerias enormes. Ali nas ruas da cidade, onde a gente vê as bocas de lobo, a gente tem galerias, tubulações menores, de 1,20 m, 1,5 m de diâmetro, e a manutenção dessas fica por conta da Secretaria de Subprefeitura. Então, você tem um grande trabalho de zeladoria, que a gente faz essas obras e a subprefeitura daí faz a manutenção. Agora, o grande desafio é, por serem obras grandes, obras de tempo de maturação, né, mais estendido, que precisam passar por licitação de projeto, pelo projeto, licitação de obra, são obras de longo prazo. E o grande desafio lá no início da gestão era o seguinte: temos um trabalho robusto, um trabalho planejado, só que é efetuado ao longo do tempo. E nós temos um problema imediato, que é a população que mora ali na beira dos córregos, que muitas vezes estão em áreas de risco, ou que moram junto a contenções, ao pé dos morros, né? E que a gente vê todo ano, em época de chuva, escorregar a margem de córrego, escorregar a margem ali em costa de morro, e pessoas morrerem em função disso. Então, a gente ali, logo no primeiro ano, a gente pediu autorização ao prefeito de atuar nessas situações de áreas de risco. Um trabalho bastante ativo junto às subprefeituras que apontaram as piores regiões nas suas áreas de população morando ali na margem de córrego ou morando no pé dos morros, em que a gente pegou e atuou com obras de mitigação desses riscos. Então, foram obras, em geral, a grande maioria delas, nas áreas mais periféricas da cidade, e que a gente pegou, atuou nessas regiões de risco maior, e com isso a gente teve uma grande vitória, eu entendo, para a gestão, que nós não tivemos nenhuma morte na cidade pela casa cair dentro do córrego ou por escorregar uma encosta de morro e atingir as pessoas que moram ali embaixo. Então, um trabalho que foi mais difícil, é uma decisão complicada, mas que nós atuamos de uma maneira muito forte e tivemos essa grande vitória para a cidade. Bem, secretário, tem um telefone, que é o 156, se não me engano, que a pessoa, se precisar ligar, entra em contato com a secretaria. Quais são as demandas mais citadas pela população quando eles entram em contato com vocês? Muito legal você ter perguntado isso. Eu convido as pessoas, né, que estão nos assistindo a entrar no portal SP156. Você tem acesso pelo telefone, você tem acesso pela internet, você tem aplicativo no celular, e lá você acessa a grande maioria dos serviços que você precisa da cidade ou obtém esclarecimentos. Ontem mesmo, um ex-aluno meu me mandou: olha, eu estava precisando fazer uma certidão e nem era da nossa secretaria, você tem alguma informação? Eu falei: cara, vai lá no 56. Mas daí eu ajudei ele, entrei lá no Google, falei, então era alguma certidão que ele precisava, e lá tinha todo o roteiro do que ele precisava fazer. Se há um formulário, você consegue imprimir o formulário para preencher. Então, eu convido a população, e nós mesmos, dentro da secretaria, somos orientados a registrar algum pedido, alguma solicitação no SP156, porque existe uma ouvidoria, existe um trabalho de monitoramento dessas solicitações, e nós somos cobrados todos os meses pelas
por essa ouvidoria, olha, vocês têm tantos pedidos abertos, já atenderam tantos, em média esse pedido fica aí tantos dias, para que a gente busque melhoria desse serviço, nós somos cobrados por isso. Na secretaria, em geral, o que a gente recebe bastante é a questão de alagamento, isso mais no período de chuva, e muitas vezes pedidos de manutenção de buracos em pontes e viadutos. Nós fazemos a manutenção das pontes e viadutos da cidade e, às vezes, roubo de gradil. Ontem mesmo a gente teve uma outra situação de um morador de rua roubando gradil, né, e a GCM foi lá, conseguiu pegar a pessoa que estava lá retirando, e a gente vai recolocar os gradis de volta, mas desses problemas diários de zeladoria da cidade, né, que a gente pega e recebendo essa solicitação, a gente tem oportunidade de pegar e fazer essas correções. Muito bem. Secretário, o senhor falou da questão da ligação de quem está em casa, do morador aqui de São Paulo, que tem uma necessidade de ver o portal 156. Como é que o senhor avalia a participação do cidadão no trabalho da secretaria, não só a sua, mas todas as outras que atuam aqui em São Paulo, ou na secretaria de quem está ouvindo em qualquer canto do país? Não é só votar em alguém para eleger para prefeito ou, enfim, vereador. Eu acho que a população pode e deve participar também no dia a dia como pode. Eu acho que isso é uma ferramenta. Como é que o senhor avalia isso? Hugo, assim, eu vim da iniciativa privada, né? Eu tenho escritório de projeto. Em 2021, ou final de 2020, eu fui convidado para vir para a gestão, e isso que você está falando, eu sempre tive a opinião do seguinte: muitas vezes as pessoas desejam participar, e elas não encontram os canais adequados. Eu tive a oportunidade de pegar, de ser convidado, e é meio como missão, né? Eu sempre acompanhei tanto e achava que podia fazer melhor, então é a oportunidade da gente pegar e participar e não se omitir. Mas a participação das pessoas é essencial. E talvez o maior elogio que eu estou ouvindo dessa gestão, nos mais variados fóruns de empresários da população mais periférica, nunca tivemos as portas tão abertas para levar nossas demandas, para discutir e as coisas acontecerem, né? Então, pela experiência minha, desses 3 anos e meio que eu estou lá, é que a população é essencial, essa participação. Desde a questão de lixo até a questão de segurança. É uma cidade muito grande, não tem como a gente ter um fiscal em cada esquina, ver se alguém está jogando um entulho numa esquina, ou se alguém está jogando papel no chão, ou se existe um buraco em cada rua. Então, a população, na verdade, e o prefeito sempre salienta isso no discurso, o prefeito, os secretários, são todos funcionários públicos. Eles têm a obrigação de ouvir a população, de recolher essas demandas e se organizar para fazer esse atendimento. E é isso que a gente tem procurado fazer. Lá na Secretaria, a gente recebe muitas associações, entidades dos vários bairros para a gente pegar, discutir solução. E uma coisa que é muito interessante, né? Às vezes a gente pode pensar, putz, mas deve virar uma briga. E não, as pessoas entendem as dificuldades, elas entendem a questão que às vezes você não tem orçamento, mas o que elas querem ver é que as coisas comecem a caminhar, né? Que os projetos comecem a ser pensados, analisados, e que a gente daí chegue num ponto de que, à medida que a gente tem a condição de execução, essas coisas, isso tem acontecido. Várias situações que a gente tem atuado, as pessoas falam, poxa, a gente já esperava por essa obra há 30 anos, há 40 anos, e a participação popular, então, eu tenho certeza, é fundamental. Os profissionais, né, que os profissionais participem, as associações do centro estão participando demais dessa retomada do centro. Então, é muito legal ver toda essa participação que a população está tendo e está encontrando esses canais para poder pegar, reclamar, levar suas demandas para a gente poder, na medida do possível, atender. Essa questão do centro é muito interessante, porque a população já começa a sentir há algum tempo a segurança no local, não é? Os índices na Sé, na região de Santa Cecília, têm diminuído os índices de assalto, de ataques ali,
e eu acho que isso faz parte desse trabalho que o senhor realiza também, né? É uma coisa que a gente fala, né? Quer dizer, a melhor forma de você trazer segurança para o centro é reocupar o centro. Ontem a gente foi almoçar ali na hora do almoço e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que tinha ali na Rua Direita, na Rua São Bento. Então, é muito legal você ver essa retomada da cidade. Muitas vezes, famílias nas férias, agora, né, a gente está entrando em período de férias, então, o pessoal levando a família para passear, não tem, garanto a vocês, não tem essa história. Tem morador de rua? Tem morador de rua, sim. Mas é um pessoal que está lá, eles ficam no canto deles, não oferecem risco para a população, né? Então, realmente, hoje o centro está muito seguro. Isso mesmo. Eu faço um convite aqui como um amigo do centro de São Paulo, um adorador daquele local, para conhecer. É um local de fato maravilhoso, é muito bonito, né? Aqueles prédios, arquitetura. E as opções gastronômicas, então está muito legal, sim. Para turismo, gastronomia, tudo muito bom. Vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa Frente a Frente, conversando com o secretário Marcos Monteiro, ele que é secretário de obras aqui da cidade de São Paulo. Eu volto já. Voltamos com o último bloco do programa Frente a Frente. Hoje eu estou com o secretário de Obras, Marcos Monteiro. Secretário, a gente falou sobre as atribuições da sua pasta, o senhor citou que pontes e viadutos são sua responsabilidade. A gente vê, principalmente ali na região próximo ao Parque Dom Pedro, os viadutos estão muito bem preparados, muito bem cuidados. Como é que foi feito esse trabalho, como tem sido feito esse trabalho de manutenção? Se a gente lembrar e buscar aí na internet, a gente lembra que teve uma ponte, um viaduto, que na gestão do Bruno cedeu, houve ali um incidente com vítimas e tudo mais. E a partir daquele momento, houve um trabalho de reestruturação desses locais. Como se encontra neste momento essa manutenção? Legal, Hugo. Veja o seguinte, eu acho que a gestão pública no país inteiro, né, ela nunca se preocupou com manutenção. Mas a gente tem visto nos últimos anos que essas coisas, né, elas têm se tornado mais presentes no dia a dia. O setor da engenharia, que eu venho ali do setor de engenharia, de participar de associações, já há muito tempo, e é lógico que São Paulo é a vitrine quando a gente fala dessas grandes obras de pontes e viadutos, vem alertando, né, as sucessivas gestões da importância da gente fazer manutenção nas pontes, viadutos, nos túneis, nas passarelas, porque, apesar de culturalmente a gente achar que uma construção é indestrutível, que dura para sempre, não é bem assim. A construção, todas as construções, desde a nossa casa até usinas hidrelétricas, elas vão se desgastando ao longo do tempo, e a gente precisa fazer manutenções preventivas e periódicas, porque, senão, quanto mais tempo a gente deixar para fazer uma recuperação, essa recuperação vai ser mais custosa e vai demorar mais tempo para fazer. Apesar desses alertas, as gestões públicas foram firmando, aqui de São Paulo, foram firmando acordos, mas nunca a gente teve um plano efetivamente bem estruturado de atuação contínua nessas obras. Até que a gente teve esse acidente no final de 2018, no viaduto que a gente chama de T5, ali na Marginal, onde, graças a Deus, essa queda do viaduto aconteceu durante a madrugada e numa situação favorável em que um único carro, né, ele pegou, voou, mas as pessoas não tiveram grandes problemas, grandes escoriações, mas poderia ter sido, sim, um acidente muito grave, até porque era feriado, o dia inteiro, aquela ponte ficou lotada de veículos, de caminhões, e isso só foi acontecer durante a madrugada. Mas, a partir daí, começou a se estruturar um plano maior, um plano consistente, que é o que hoje a gente leva à frente. Existe uma norma que orienta como que são feitas as inspeções nesse tipo de estrutura, para que a gente possa fazer as recuperações. No nosso plano de metas, a gente tem prevista intervenções de 260 pontes, viadutos, túneis. Nós vamos ultrapassar essa meta. Temos muitas estruturas já finalizadas, cerca de 100 estruturas já finalizadas. Temos outras em andamento, outras em licitação, e vamos ultrapassar um pouco esse número de 260. Mas é um trabalho contínuo que a gente vai fazer na cidade.
a gente nunca tinha tido manutenções preventivas. As pontes lá da Marginal Pinheiros, Tietê, elas são da década de 40, de 50 e nunca tinham passado por manutenção. Então, como eu falei, essas manutenções estão sendo demoradas, estão sendo caras, mas nós estamos revitalizando e agora a responsabilidade da cidade vai ser de manter essas historias que a gente chama rotineiras, para que quando apareçam sinais de problemas, a gente já faça a recuperação, a nova recuperação imediatamente e não deixe o problema crescer como que foi encontrado agora. Então, até peço desculpas para a população por os transtornos, né, que as obras causam. São obras, muitas vezes, apenas de pista, de passeio, tal, mas às vezes são obras estruturais grandes que demandam reforços nessas estruturas, mas que é um trabalho muito sério que está sendo feito e a gente está recuperando, então, a funcionalidade de todas essas estruturas da cidade. Secretário, nós estamos encerrando o programa, mas eu queria fazer uma rápida e última pergunta, que é a seguinte. O senhor veio do setor privado. Como é que o senhor vê esse crescimento nos últimos anos dessas parcerias públicos-privadas que têm crescido não só no âmbito federal, municipal e estadual, mas em todo o país tem se pulverizado isso? Sua opinião? Eu acho que o grande problema do setor público é a questão de financiamento, do financiamento. Também eu digo que eu peguei um período muito favorável, eu peguei um vento a favor em função da responsabilidade fiscal dessa gestão, do prefeito Ricardo Nunes. Acho que essa gestão teve duas ações primordiais com relação a isso. A primeira foi a questão da negociação do Campo de Marte, que zerou a dívida de São Paulo. Então, 280 milhões de reais que eram pagos todo mês de juros da dívida começaram a virar investimento na cidade. Então, foi uma situação que vinha se arrastando desde a década de 50 e que o prefeito Ricardo Nunes equacionou. E a questão do equacionamento também da dívida da situação da Previdência Municipal. Então, isso trouxe uma grande virada de chave na cidade. Então, o maior investimento que a gente tinha tido na cidade era 2020, de 4,1 bilhões de reais. Em 2022, a gente já foi para 8,5 bilhões, o ano passado para 14 bilhões e esse ano previsto 16 bilhões de reais em investimento. Então, a cidade de São Paulo talvez seja um caso único, né, na cidade, é o terceiro orçamento do país, depois do Brasil como um todo, e depois do Estado de São Paulo, vem o orçamento da cidade de São Paulo, mas não é a realidade do restante do país. E contar com a iniciativa privada nesses investimentos e mais, em nos auxiliar na preservação, na manutenção, na zeladoria de todos esses equipamentos, eu acho que é a única forma que a gente tem de ter bons serviços prestados da população. Como o prefeito sempre fala, eu acho que o que a gente tem que ver é como que eu vou prestar o melhor serviço para a população. Se é o Estado, se é o município, se é o parceiro privado, tanto faz. O que importa é eu ter esse foco de prestar o melhor serviço. Hoje mesmo a gente esteve inaugurando uma creche. É uma creche que é mantida por uma entidade terceira, né? E é impressionante, eu convido também os seus telespectadores a irem a visitar as creches, as novas creches da prefeitura. Elas não ficam dever nada para creches particulares. E ver a alegria das crianças, hoje era a creche Ziraldo, lá na Vila Brasilândia, tinha um garotinho vestido de menino maluquinho, e conviver com aquelas crianças, e você vê as crianças felizes, recebendo 5 refeições por dia, num prédio extremamente adaptado para as atividades deles, com as organizações sociais prestando um bom serviço. Então, é muito legal ver que essa população mais carente, mais vulnerável, está tendo a felicidade de poder educar seus filhos de uma maneira digna, de uma maneira que eles vão ter um belo futuro aí pela frente. Muito bem. Secretário, quero agradecer a sua participação aqui em nome da diretoria da Rede Vida, pelo senhor participar do nosso Frente a Frente. Muito obrigado. Obrigado, Hugo. Foi um prazer estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. O prazer é todo nosso. E você de casa, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso programa e assistir conosco em mais uma segunda-feira o nosso Frente a Frente.
Meu convite é para que na semana que vem você esteja conosco novamente a partir das 10h30 da noite, após o programa Batismo de Fogo. Boa noite, Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.